Hoje a gente vai falar sobre a parábola dos lavradores maus e o meu sogrão ele vai fazer uma oração aqui para abençoar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse privilégio de nós aprofundarmos, praticarmos, Senhor, vivermos a Tua palavra, entendermos e sermos guiados por ela, Senhor. Ela é a nossa luz, ela é o nosso condutor e ela é inspirada pelo Espírito Santo, Senhor. Ela faz parte, Senhor, das nossas mentes, ela formula as nossas mentes, ela nos consola, ela nos alerta, ela nos guia, Pai, ela nos conforta, ela nos anima, nos alegra, Pai. A tua presença nas nossas mentes, a tua vontade sendo colocada, sendo aprofundada, como crescentes que nós somos, Senhor, desenvolvendo a maturidade cristã das nossas mentes, das nossas vidas novas em Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Deixa eu compartilhar aqui um negócio. Eu vi ontem de um evento em Joinville, tinha mais de 1.000 pessoas na plateia. Cada vez eu tenho escutado mais esse tipo de retorno das pessoas. O Henrique pode até me confirmar se isso é verdade. Meu marido precisava ter escutado o que você falou. Que hoje em dia eu falo muito de Deus quando eu vou falar da minha trajetória, porque realmente mudou o rumo da minha vida. E aí, se um dia isso aqui ficar gravado e alguém estiver vendo, é muito importante que nós, homens, sejamos líderes da nossa casa, da nossa família, levar a nossa esposa, nossos filhos para a igreja. Tu recebe muito esse tipo de retorno, Henrique, lá na igreja? Sim, sim. A família, né, como um todo, né, uma pessoa auxiliando a outra, né, a família inteira no mesmo propósito, isso fortalece demais a família. Amém. Vou falar então hoje sobre a parábola dos lavradores maus. Vou ler aqui depois. Henrique, depois vai para cima, tá? E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-o no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-o no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo a esse, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, mas para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará? Pois o senhor da vinha irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Tem mais, Henrique? Tenha, continua aí, até o 18. Eu vou ler aqui uma outra versão, que eu acho que Tá. essa aqui ficou meio complicada. E começou a dizer ao povo essa parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, afrontando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo esse, também o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrasaram entre si, dizendo: Esse é o herdeiro, vinde, matem-no, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram.
Que lhes fará? Pois o senhor da vinha irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Então, E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. não, 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 Ué, ó, tá nessa não, semana. essa daí já é outra, já é um outro, já é uma outra história. Eu tô olhando aqui a Aqui no, MVI. mas é que você já está entrando na história da viúva pobre, Uhum. né? Ó, não seja Ele, olhando assim, para eles, disse: Que é isto? Pois que está escrito: A pedra que edificar, isso. que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão daquele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. Uhum. É até Observe. aí. É até aí? Aham. Tá. É. Essa parábola, Jesus falou para as pessoas que estavam perto dele e também para os sacerdotes fariseus e escribas que estavam ouvindo também. Então, essa é uma parábola que retrata o tempo da lei, quando Deus criou através de Abraão o, o povo dele, que Deus é um Deus que participa, é um Deus que é presente e ele tem o seu corpo aqui na terra. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, antes de Jesus, esse corpo, essa manifestação de Deus, ela era feita através do povo dele, do povo hebreu, que foi feito, que foi desenvolvido a partir de Abraão. E depois de Abraão também foi colocada a estruturação, as leis para esse povo. Quer dizer, o povo em Abraão cresceu, foi para o Egito foi um José do Egito, né? E aí ele foi, há 400 anos, escravizado, foi liberto por Moisés e no deserto, a caminho da terra prometida, Canaã, ele foi recebeu as leis, a constituição daquela nação, que eles não eram organizados, eles eram escravos, né? Mentalidade de escravo. E aí Deus foi ao longo do deserto formando a eles uma identidade de povo, uma identidade de também exército, porque a formação que eles iam caminhando durante os 40 anos no deserto era uma formação de exército. Os acampamentos, primeiro ia uma tribo, depois ia outra tribo, 12 tribos. E o tabernáculo, no meio, assim, sendo o centro de todas as coisas, e Moisés ali naquele tabernáculo, no centro do acampamento, quando eles paravam. E aí, então, eles foram, e aí e foi dito e feito. Quando eles chegaram na Canaã, eles estavam prontos para a batalha e foram conquistando lá os territórios, né? E aí, dessa forma, depois dessa parte que eles estavam nesse território, Canaã, que era a terra que Deus deu para eles, eles se fixaram nessa terra. Aí veio a época dos juízes, que julgavam as tribos, depois veio a época do reinado com Saul e depois Davi, na tribo de Judá, reinado, então isso é importante porque Jesus veio da linhagem de Davi. Então essa sequência de história de reinados, e esse reinado veio até Jesus. E eles, então, nessa época,
esse povo, essa tribo, esse povo que era escolhido de Deus, que Deus se relacionava, que Deus fazia, que Deus se manifestava, eles estavam saindo da rota, saindo da obediência de Deus. E Deus, então, instituiu, antes, lá, nas leis, Deus instituiu os sacerdotes, que eram aqueles que eram que cuidavam do povo em relação a Deus, nos sacrifícios, nas orientações. E aí, esse povo, ao longo desse tempo, foi tomando uma outra forma, foi se distanciando da vontade de Deus ao longo desse percurso histórico. E Deus, então, esses sacerdotes que foram da tribo de Levi, são esses sacerdotes que hoje estão aqui falando e estão em contradição com Jesus. E aí, eles, como esse corpo, como esse povo estava em desalinho, Deus enviou os profetas, que são homens instituídos por Deus, que falam ao povo aquilo que Deus quer que fale. Aí eles exortam, eles consolam, eles avisam da condenação e eles também lançam luz sobre coisas futuras que vão acontecer, os profetas. Então, vocês vejam, o povo, os reis, sacerdotes desalinhados com a vontade de Deus, que são esses lavradores, porque Deus instituiu a vinha, Deus formou um povo, Deus constituiu, Deus montou todos os acessórios, e aí os lavradores não estavam agindo de acordo com a vontade do dono da vinha. Aí eles mandaram, esse senhor aqui da vinha mandou os servos, que são os profetas, para receber a resposta daquilo tudo que Deus tinha feito. Era o povo, era uma lei, a obediência. Deus enviou os profetas para receber a obediência do povo, né? E para o povo andar com Jesus na sua vontade. E esse povo rebelde não quis. Então, ao longo desse Velho Testamento, esse povo não quis. E aí, os servos que foram mandados aqui estão escritos em número de 3, né? E 3 é um número expressivo para dizer completude. Deus mandou todas as formas, usou todas as formas para dissuadir, para trazer de volta, para apelar para a consciência deles e não conseguiu. Aí mandou o Filho. O Filho é Jesus Cristo, o Filho amado, está até escrito aqui. E aí, assim como eles estavam, continuaram não aceitando os profetas, não aceitando o Filho também, e acharam, na época de Jesus, que o Filho estava blasfemando, porque Jesus veio simples, uma pessoa comum. Então, esses religiosos, eles não consideraram Jesus como Messias prometido. Esse Messias prometido está previsto na lei, naquela lei que Deus fez, naquela lei que Deus demonstrou essa participação, essa vinda de Jesus, já estava prevista com o Messias. Mas eles, como Jesus veio simples, não veio para ser um rei que fosse lutador, que fosse um general, que fosse tirar a opressão, livrar o povo da opressão de Roma. Jesus veio para livrar a opressão de Satanás. É outra libertação, muito mais eterna, muito melhor. Daí os religiosos se opuseram a Jesus e acabaram pedindo a morte dele por blasfêmia. Primeiro também por inveja também, como tem também aqui, porque Jesus era muito carismático, tudo. Então, essa é a história dessa motivação. E olha só o que está escrito aqui em Atos, como Paulo. Aí, prosseguindo, o Senhor virá e vai tirar essa vinha da mão dos lavradores e vai entregar a outros. E é justamente o que Deus fez. Como o judeu
o povo judeu, por não acreditar em Jesus, dizer que estava dizendo blasfêmias, digno de morte, né? Blasfêmia. Deus, então, mudou o dono, tirou a vinha, tirou o povo, o corpo dele, a manifestação dele na terra, as pessoas, para outros. Os outros são os gentios, quem não era judeu. E aí se formou a igreja. Com a morte de Jesus, a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo para estar na igreja, para fundar a igreja através dos 12 apóstolos, e daí para frente ser o corpo de Cristo, a manifestação de Deus na terra, ser a igreja em geral, no mundo todo. Os judeus também, que muitos judeus se converteram, sacerdotes se converteram, Nicodemos se converteram, o oficial romano se converteu, muitos judeus se converteram, mas institucionalmente Jesus foi empacado, foi barrado, e aí deu-se a morte dele. E aí, aqui em Atos, olha só, aqui, ó, teve uma pessoa que foi curada por Paulo. Peraí. Aqui no caso não é Paulo, não é Pedro. Aqui, ó. Pedro. É um aleijado, né, que Pedro curou. Apegando-se a ele, a Pedro e a Judão, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês maravilhais disto e por que fitais os olhos em nós, como se nosso próprio poder e piedade fizessem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, Barrabás. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de vós, de todos vós. E agora, irmãos, olha só o que ele fala. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Quer dizer, eles estavam achando que estavam fazendo uma coisa boa, porque estava um homem lá dizendo que era Deus, que estava perdoando o pecado. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já foi designado Jesus. Entendeu? Então, a parábola é justamente esse período da criação do povo até a vinda de Jesus e esse deslocamento do povo judeu para o povo gentil, mas os judeus estão sendo vistos, os judeus estão sendo... está sendo pregado o evangelho aos judeus também, os judeus atualmente têm os judeus para Cristo. Então é nessa parte que diz a parábola. Muito bom, Henrique. Eu tinha tirado essa interpretação também de Deus, Jesus, enfim. E eu também acho que essa parte de, como você citou, de que ele não mandou um servo ou dois servos, ele tentou de novo, mandou seu filho, ou seja, ele realmente acreditava que aquele objetivo ia ser cumprido, né? Ele obviamente não mandaria o seu filho para o sacrifício se não acreditasse que seria uma possibilidade. E aí, fazendo o paralelo, é a mesma coisa, né? A gente insistir nos objetivos, no que a gente acredita, no que realmente a gente tem, a nossa fé,
transcendendo, claro, para o ambiente do negócio, no que realmente a gente Uhum. acredita como resultado, como caminho, que a gente insista, porque às vezes o resultado não chegou com uma pessoa, com uma insistência, com uma iniciativa, com uma ação, com um cliente. Ah, vamos tentar com outro, vamos tentar com outro. A gente vê lá quantas. Você já deve ter visto quantas vezes a gente já viu aquele meme na internet, não é meme, né? Mas essa informação na internet que a Coca-Cola no seu primeiro ano vendeu, sei lá, 200 garrafas, no seu segundo ano que também ainda não tanto, até que depois estourou Uhum. como um fenômeno, fazendo ajustes. Então, eu acho que essa questão da resiliência é muito importante quando a gente acredita num objetivo. Ver também, ao mesmo tempo, é uma resiliência com modificações. Ou seja, ele mandou um, depois mandou outro, depois ele tentou mandar o filho, ou seja, ele também não insistiu fazendo a mesma coisa esperando resultado diferente. Que é uma outra Uhum. máxima que a gente usa muito para o ambiente de negócios, né? Beleza, isso aqui não funcionou, o que que você vai fazer diferente? Você vai fazer exatamente a mesma coisa que não funcionou? Aí fica incoerente. Então, o que que ele tentou fazer diferente? Pô, ele pensou, pô, então os servos não funcionaram, vai meu filho. E infelizmente também não funcionou, mas mesmo assim, ele tentou uma coisa diferente porque ele acreditava, né, fazendo esse paralelo lá no caso na bondade da humanidade, e aqui no paralelo para os negócios, acreditava no resultado que você está buscando, né? Acreditava que realmente ele teria construído isso. E eu também faria um paralelo para o ambiente de negócios, né? Claro que Deus não fez esse julgamento prévio, mas no ambiente de negócios, acho que caberia também um julgamento prévio de vale a pena eu realmente destinar tanto recurso para essas pessoas? É, porque, no caso, aqui a gente vê que houve uma. Não sei se ingratidão é a palavra mais adequada, tá? Mas houve um não reconhecimento de tudo que tinha sido feito por essas pessoas. Como você falou, a vinha foi criada, foi cedida a eles para que eles pudessem Uhum. trabalhar. E depois, na hora de dar algum retorno, eles viram as costas, não só viram as costas, né? Como inclusive negam tudo que foi feito Uhum. por eles. E acho que, claro que na parte como no paralelo de negócios, caberia a gente pensar, pô, mas valeria a pena eu realmente dar uma vinha para de repente, uma pessoa que eu não confie tanto, ou que eu tenha uma esperança que vai agir de uma forma. Enfim, claro que Deus pensaria nessa bondade da humanidade, né? Mas ao mesmo tempo, no ambiente de negócio, a gente tem que talvez ser um pouco mais criterioso ou um pouco mais desconfiado até, que infelizmente algumas pessoas podem não merecer toda a nossa benevolência, né? Uhum. Ô, Nathalie, deixa eu completar o que você está falando. É, muito bom o que você falou. E a parábola, no sentido espiritual, né, divino, ela, tudo que foi feito aqui teve sucesso, porque o Deus, na primeira parte, na velha aliança, essa vinha, esse fruto que os lavradores tinham que entregar, seria impossível eles entregarem. Por quê? Porque Deus estava querendo que eles fizessem a vontade dele pelas obras. O fruto, como a gente está falando, são o resultado de agradar a Deus pelas nossas obras. E o homem não pode, porque ele é corrompido, ele é problemático. Então, essa vinha, por si, já estava comprometida. É lógico que não era para bater nem espancar os servos. Isso está super errado. Isso é uma coisa contrária. Mas Deus o Senhor foi mandando os três, completude da parte dos profetas, para provar à humanidade que ninguém pode chegar a Deus através das suas obras. E aí ele mandou o filho. Por quê? O filho, quando ele veio para um propósito, né? Justamente de morrer por nós, porque o filho veio e apresentou todas as obras perfeitas para o pai, porque o filho era Deus também. E ele foi morto injustamente. E ele sendo morto injustamente, aí passou a ser uma outra aliança. Essa da vinha é a aliança das obras.
a vinha depois de Jesus é a aliança da fé, a aliança da graça. Então, Jesus veio e foi morto e morreu por nós. Então, aqueles que acreditam em Jesus recebem o Espírito Santo que passam a viver na fé, na graça. É outra aliança, é nova aliança, velha aliança, nova aliança. Novo Testamento, Velho Testamento. Então, nessa nova aliança, as pessoas produzem os frutos. Aí tem o fruto do Espírito Santo, cara. Então, o Espírito Santo que desceu produz na gente o fruto. Aí, a igreja tem sido, lógico que tem divergência, tem pecado, mas o Espírito Santo está conduzindo de maneira que dê fruto. Essa é a única forma da pessoa agradar a Deus e seguir a vontade de Deus, através do próprio Deus. Deus é que deu esse caminho, que foi Jesus, que morreu. Aí a pessoa vem e recebe o Espírito Santo, é nova natureza, aí passa a produzir os frutos dessa nova natureza. Então, toda essa história é uma história que tem princípio, meio e fim. Ela não foi um fracasso, ela foi desenvolvendo. E a lei foi colocada para mostrar para o homem que não é possível ele conseguir agradar a Deus, porque ele erra sempre. Ele acerta e erra, acerta e erra. Então, se errou uma vez, perdeu. Aí Jesus veio e solucionou essa questão da gente estar junto com Deus através do Espírito Santo, através da graça, porque o homem não precisa fazer nada, obra nenhuma, para agradar a Deus. Basta aceitar Jesus no coração e ter o Espírito Santo dentro dele. E ali, no final, a gente vê também a questão de, beleza, já que nada resolveu, vou acabar com tudo. Tirou a prerrogativa do povo judeu, e Pedro mesmo, ele foi falar do Espírito, para falar de Jesus para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Depois, apóstolo Paulo foi encarregado justamente por isso é que nós estamos aqui. Então, quer dizer, Então, em termos assim, por isso é que Pedro fala que vocês fizeram por ignorância, porque é natureza humana. Sacrificaram Jesus, sim, mas Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados, então morreu. E rejeitaram Jesus, sim, rejeitaram. E aí, por eles rejeitarem, a gente entrou, o resto da humanidade entrou. Então, Deus não veio para salvar só o povo dele, judeu. Deus veio para salvar o povo dele, sim, vai salvar, e vai salvar a humanidade toda. Então, essas coisas que aconteceram abriram o caminho para a gente. E nesse paralelo também dos negócios, é isso, ele tentou, mandou o filho, tentou diferente, fez. Cara, também não tem jeito, vai lá, mete a mão e muda tudo. Então, no fim, acho que para o ambiente de negócio é isso. Você insistir, você acredita, você tem o objetivo, você vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, mas tem horas que, infelizmente, vai ter que ser você e talvez ser até um pouco mais radical, digamos assim. Que aí vai. Aí vai. Eu só tô, eu tô rindo de novo aqui. Eu só estou colocando aqui que o que aconteceu da rejeição e da morte foi, assim, foi bom. Era plano do Senhor da Vinha. Não era plano do Senhor da Vinha, mas era plano de quem está por trás do Senhor da Vinha, porque aquele Senhor da Vinha é um personagem fictício de uma parábola que representa uma verdade maior, entendeu? Então, é uma indústria que teve um outro ganho com essa rejeição, alguma coisa assim, que aí eu já não entendo, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a parábola não acabou, não foi. Se você vê aqui, ele foi um fracasso. Se você. Essa parábola é meio perigosa para a gente pensar em outras coisas a não ser a obra de Deus, espiritual e eterna. Porque você vendo a parábola, o viticultor ele teve o fracasso. Aquela vinha acabou, ele passou para outra. E ainda perdeu o filho. Olha que coisa ruim.
O dono da vinha perdeu o filho, os servos foram espancados e acabou por aí. Pois é, mas como é uma parábola, está dizendo que é a respeito de Jesus, que ganhou, com a morte dele, Jesus ganhou, porque Jesus veio ao mundo, nasceu, morreu e foi assunto aos céus e hoje está poderosíssimo, o mais poderoso de todas as pessoas, todos os seres no céu junto ao Pai. Entendido. Deixa eu fazer alguns comentários então aqui. Quando ele começa aqui, ele começou a dizer o povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha. Aí eu pesquisei aqui que a vinha ela reflete o relacionamento de Deus com o povo. Então eu diria que o relacionamento de Deus com o povo ele é a palavra, né? E aí a gente teve alguns líderes religiosos que podem ser esses lavradores que eles começaram a querer se apropriar da palavra, falar que a palavra é deles e não mais de Deus, um presente, né? E aí, quando Deus manda os profetas para esclarecer as escritas, eles falam assim: não, sai, é melhor desse jeito aqui que eu estou interpretando, porque eu estou fazendo o melhor uso. Então, é eles quererem ser donos da terra. É que nem quando você aluga um apartamento para um inquilino, que ele quer fazer uso capião, não quer mais sair lá daquele imóvel sem pagar o aluguel. E aí são as pessoas que elas entendem que a bênção é delas, que elas são responsáveis pelos milagres, que elas que fazem acontecer. É a pessoa que eu era, que eu achava que o fruto do meu trabalho era mérito meu e esquecia de reconhecer que toda a glória e honra é do Senhor, que eu posso estar aqui produzindo Até a uma coisa. respiração nossa. Até a respiração nossa. Eu só posso estar produzindo porque Deus me dá saúde para eu fazer alguma coisa. Aí É. ele tenta mandar os profetas. Aqui eu penso em João Batista, né? E aí uma hora ele manda Jesus, que é o filho que eles têm que eles acabam matando. E esse filho faz parte dessa promessa. A gente tem que entender que tudo que Deus faz é bom, porque ele é bom o tempo todo. E peraí. Beleza. Aí como é que eu relaciono isso com investimentos, né? Inspiração. Então, tudo que eu falar aqui não tem o propósito final da parábola, que eu aprendi com meu sogrão aqui, que tudo está direcionado para o reino, né? Que o mercado financeiro ele tem alguns profetas da verdade, por exemplo, Warren Buffett. Mas muitas pessoas elas gostam de se afastar dessa verdade. A gente tem, de tempos em tempos, pessoas criticando o Warren Buffett porque ele não ficou rico do dia para a noite. Ele demorou 60 anos, 90 anos para conquistar a riqueza dele. Mas quem conhece a história do Warren Buffett sabe que a riqueza dele não está nos bilhões que ele ganhou, está assim na liberdade que ele conquistou. Um dos grandes pontos que ele gosta de chamar a atenção é que a agenda dele tá livre para ele fazer o que ele quiser. Ou seja, ele não serve ao dinheiro, é o dinheiro que serve a ele para ele fazer aquilo que ele quer. E ele, Muito dentro bom. dessa sabedoria dele, dá um exemplo para toda a sociedade, porque ele vai doar toda essa riqueza que ele construiu. Aqui no tempo que a gente fala, 25 de abril de 2024, ele já doou mais de 100 bilhões de dólares e ainda vai doar mais 150 bilhões de dólares, ou seja, vai se tornar o maior filântropo da história. E ele é essa contradição do mundo, né? O maior financista, o maior capitalista da história se tornou o maior filântropo da história também. E isso é um pouco é, da contradição que Jesus mostrou para a gente através da vida dele. Muita gente não quer aceitar a realidade dos investimentos, só que essa verdade ela não vai sumir. Isso aí é um pouco do que o mercado, às vezes, ele fica irracional durante muito tempo avaliando alguns negócios de maneira errada, só que em algum momento essa verdade vai chegar, que é uma crise que ela limpa todos os especuladores do mercado, né? E aí outra coisa que a gente precisa entender, né? Se você não aceitar a realidade dos investimentos, ela não vai sumir. Ela vai encontrar as pessoas com coração e mente aberto para isso, e essas pessoas vão ser as que vão sobreviver a essas crises que as pessoas aqui no mundo falam que o mundo vai acabar. O mundo nunca vai acabar. O mundo nunca vai acabar. Ou seja, o mercado nunca vai acabar, né? A vinha é o relacionamento de Deus com o povo e arrendar isso aos lavradores me inspira a pensar
nas pessoas que terceirizam esse relacionamento para líderes religiosos. A gente tem que ter um relacionamento direto com a palavra. No final lá de Marcos, a gente entende que quem não conhecer a palavra diretamente vai ser enganado por pseudo-especialistas, pseudo-profetas, porque virão falsos profetas antes da volta de Cristo, né? E no mercado, o investidor ele tem que ter um relacionamento direto e aprender e conhecer o mercado, assim como a palavra. Porque muitas instituições financeiras vão fazer a vez do líder religioso que não tem um coração em Cristo. Elas vão falar que elas entendem mais que o mercado, que elas sabem o que vai acontecer no futuro, mas isso só o mercado sabe. Ninguém é capaz de prever o mercado. E alguns profissionais do mercado querem se apropriar dele ao invés de entender que o mercado é soberano. Ou seja, é, ninguém consegue prever nada, ninguém sabe de nada. A gente só pode estar aqui como herdeiro do mercado e fazer o uso do que ele oferece para a gente de, de oportunidade. Então, tu É, riu um pouco aí Ulisses, do que eu falei, Henrique. É. Tu riu um pouco do que eu falei. Ulisses, só completando que você, dando munição para você, falsos profetas, na época de Jeremias, o povo, esse povo daí da vinha, estava lidando muito mal e Deus estava avisando, vai ter castigo, mas o castigo de Deus é amoroso, ele dá um castigo para corrigir, que nem a gente, nossos filhos. Aí, castigo amoroso, povo de Judá. Aí, Jeremias dizendo, olha, gente, vocês estão no caminho errado, vai vir veio, né, quando Deus lançou o seu castigo, que ele foi tomado, Judá foi tomado pela Babilônia e levado cativo lá para a Babilônia. Jeremias falou assim: olha, gente, não vai acontecer um desastre, vai acontecer uma, um exílio. E a pessoa lá dentro do povo, desses lavradores, tinha profetas lá dentro dizendo: não, 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 isso daí só vai ser temporário, essa investida de Babilônia vai ser temporária, nós não vamos para o exílio, não, porque o templo está aqui, o templo, Deus estava lá presente no templo, só que o templo estava, mas Deus não estava mais no presente no templo, já tinha saído, a glória de Deus já tinha saído do templo, então tinha falsos profetas no meio do povo dizendo, não, não vai ter castigo não, nós não vamos não, vai ser pouca duração, e o Jeremias dizia, não, vão ser 70 anos, então quer dizer, esses profetas de dentro dizendo que fazendo falsas profecias, e o profeta de fora, mandado por Deus, o servo dele, dizendo que, avisando e exortando o povo para voltar para os caminhos do Senhor. Isso nesse paralelo, eu até comentei lá para o Uli, a gente tem muito hoje. A gente vê tanta gente na internet vendendo sonho, vendendo milagre, etc., que pensando no ambiente tanto de investimento como de negócio, como se tudo fosse muito fácil. Aí, como ele falou, Warren Buffett, que construiu realmente algo ao longo de sua vida de maneira sólida e, pô, o cara é exemplo como um dos maiores investidores da história da humanidade. Às vezes as pessoas acreditam mais no cara que fala que você vai ficar rico em uma semana porque, Uhum. infelizmente, a internet facilitou esse tipo de coisa. E aí, os que fazem de fato um trabalho sério, como o próprio Uli, trazendo realmente base, trazendo conteúdo, às vezes o cara fala: ah, não, pô, vou naquele ali que me falou que eu vou ficar rico uma semana, para que eu vou em outro? Então, Uhum. acaba que os falsos profetas acabaram dificultando a vida dos reais propósitos que estariam sendo disseminados pelos profetas realmente que estariam com essa missão de verdade, né? E ainda sobre uma coisa que o Uli falou, e eu não tinha pensado, mas aí depois realmente eu percebi que para o ambiente de negócios a gente também tem que ter esse cuidado. Ele falou sobre a galera querendo se apropriar da palavra, porque é isso, é uma forma de poder. E a gente fica no ambiente de negócio, a gente fala muito sobre. Não, a gente tem que cativar o sentimento de dono, tem que cativar o sentimento de dono, mas tem que ter um alinhamento de qual é o propósito da empresa, porque senão vai que o cara começa a se achar tão dono que ele desvirtua o que seria o caminho real que a empresa seguiria, porque ele acredita, porque ele é o sentimento de dono.
Então a gente tem que ter um cuidado, é um sentimento de dono alinhado a um propósito maior. Eu acho que isso é uma ressalva muito importante para a questão do ambiente de negócio. Ah, vamos, bota aí, tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa lembrando de qual é o propósito maior. E não porque aquela camisa é tua, e sim a camisa da empresa. A organização é maior do que qualquer pessoa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Claro, aqui eu estou falando paralelo de negócio, né? Por isso a organização seria o maior ali como guia. Mas nesse paralelo da parábola é isso, lembrar que Deus proveu e ele é o maior. Ele seria a Uhum. referência. Não adianta você achar que, peguei para mim, então agora eu sou o maior. Não, tem que ter um propósito maior. Acho que isso é muito aplicável aqui para o ambiente de negócio também. Cara, tocando nisso aí, eu vou falar isso aqui com todo respeito, né? Durante muito tempo foi cultuado lá o modelo de gestão da 3G, do Jorge Paulo Lemo, onde basicamente você fazia um corte agressivo de custos, demitia as pessoas, uma cultura de meritocracia extrema. Só que a gente está agora, depois de pouco mais de 20 anos desse modelo sendo executado, a gente vê um esgotamento desse modelo porque fere um princípio, que é o princípio do ganha-ganha, porque muitos clientes da Ambev começaram a relatar uma deterioração da qualidade do produto, foco no resultado oferecido para o cliente, né? Então a gente vê um esgotamento disso, a gente vê um esgotamento disso nas lojas americanas, que até tangenciando o que o Nathalie falou, né? O incentivo para o funcionário ter a mentalidade de dono foi ao extremo, o pessoal começou a mentir para ter essa recompensa. Exato. E aí agora, com essa questão aí da 3G se desfazer da participação dela na Heinz, que o Warren Buffett ele é sócio, né? Mostrou mais uma vez que a deterioração da qualidade do produto, ela tem uma vida finita. E o Warren Buffett mostrando como que ele é um parceiro de longo prazo, continua sócio da empresa majoritário, e é esse entendimento que se você não tiver, claro, o princípio de servir, você pode até ganhar durante um tempo, mas você não vai ter longevidade, que é a história lá que eu relaciono com Sansão, né? Ele até ganhou, ferindo alguns princípios durante um tempo, mas a vitória eterna, que é a vitória que Jesus conquista para a gente, né? Ele não ganhou de imediato, mas ele ganhou eternamente para a gente. Ela só vai acontecer se você respeitar princípios e no mundo empresarial você respeitar os princípios de ganha-ganha, empresa e cliente e sociedade. Isso aí não tem como você fugir dessa verdade. É, muito bom. Esse exemplo da Isso, Americanas do 3G é muito bom. isso mesmo. Ô, Sogrão, você está Ah, rindo cada vez menos ao longo dessa nossa trajetória. É, estamos aprendendo, né, cara? Quer dizer que a gente está. agora eu tô rindo de felicidade. É A, outro rio. a gente está na 10ª parábola, já estamos melhorando. Amém. É isso mesmo. Mas aí eu tinha pensado num negócio e não queria interromper, mas agora fugiu. Tem desse também. Perfeito. Pessoal, estamos aqui 3 minutos do final. Vou Uhum. fazer uma oração para terminar, então, para liberar o Nathan na hora dele. Peraí, mas eu acho que voltou. É porque Manda. essa vinha serve como a nossa vida, Deus nos deu vida, Deus que nos criou. Então, tem um criador e tem uma criatura que não pode ficar inimiga, matando os servos dele, ou espancando os servos dele. Temos que entrar num acordo, porque Deus que criou quer viver com a gente, né, com seus princípios. Então, é vida. É também a autoridade que Deus nos dá. Não há uma autoridade no mundo que não seja dada por Deus, porque Deus criou o mundo, criou a família, criou o governo, criou as leis, né, que regem aqui as nossas sociedades, essa questão do mercado e tudo, para um fim, para estarem de acordo com ele, a vinha, funcionando de acordo com o Senhor. E quem recebe liderança, político recebe liderança, pastor recebe liderança. Aí tem pai que recebe liderança e que fica mandando ditatorialmente na família, né? O Uli sabe disso. E isso também é uma forma de se apossar daquela autoridade como sua. Então a gente pode se apossar da nossa própria vida e fazer o que a gente quiser, ser independente,
podemos, a autoridade que nos é dada, podemos exagerar na autoridade, mandar nos sobressairmos uns dos outros e inventarmos leis para fazermos isso, e os políticos também, e os pastores também, os juízes também, o Tribunal Superior Federal também, todas as lideranças se adequam nessa questão. Foram dadas por Deus e devem seguir os mandamentos e a lei de Deus. É isso aí. Perfeito. Tá bom. Fazer uma oração aqui para encerrar, então. Jesus, Vamos. obrigado pela clareza que a sua palavra nos dá, para que a gente não caia em engano, que a gente não caia em tentação de achar que somos maiores do que somos servos inúteis, prontos a servir, prontos a obedecer, prontos a mostrar fidelidade quando for necessário e como exemplo também para os nossos irmãos. Obrigado pela vida do Donato, da família dele, obrigado pela família, Também. a vida do Obrigado. Henrique, para que a gente possa Obrigado. trabalhar com um direcionamento claro do reino, que todo o fruto ele deve ser direcionado para o reino, para que a gente possa frutificar essa terra e ser arma de combate contra o mundo. Amém. 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 Beleza? Gente, Galera, prazer muito grande, hein? Muito bom. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. bom dia.